Olá, queridos pais, alunos, alunas. É com imenso prazer que estou aqui para participar desse projeto. Estamos felizes por estarmos aqui com mais esse momento de interação, com mais esse encontro, uma oportunidade de falarmos sobre leitura, graças ao programa Sala de Leitura, que norteia o nosso caminho, que muito nos acrescenta no decorrer do nosso dia a dia, no conhecimento literário. Eu sou a professora Elisa Amorim, trabalho na escola Tereza Doroteia de Arruda Rego, Leste 1, Burgo Paulista, onde encontro-me há 5 anos participando do projeto Sala de Leitura, fazendo parceria com os professores, criando projetos, aguçando o gosto e o prazer pela leitura e um conhecimento diverso em um mundo encantador que é a leitura. Bom, no formato dessa aula de hoje, irei apresentar para vocês uma diversidade enorme da literatura que podemos utilizar usando e abusando da criatividade. Hoje, especificamente, vamos falar sobre fábulas, mitos e causos. Antes, gostaria de criar essa expectativa de retomar os conhecimentos prévios de vocês e questionar se vocês sabem, se vocês lembram o que é uma fábula, o que é um mito, o que é um causo, a definição de cada uma, e se vocês saberiam descrever para mim as diferenças, as semelhanças entre elas. Então, diante deste questionamento, darei a vocês 5 minutinhos para que possam refletir, relembrar e estar passando o conhecimento prévio de vocês sobre cada definição e as semelhanças e diversidades que há neste mundo das fábulas, dos mitos e causos. Estarei aguardando durante 5 minutinhos as respostas, a interação de vocês, ok? Estamos de volta. Eu espero que o questionamento tenha trazido boas recordações a vocês, que vocês tenham lembrado daquelas fábulas contadas lá na escola, que vocês tenham lembrado de histórias legais, engraçadas que vocês leram ou ouviram em suas aulas, aqueles mitos fantásticos, cheios de heróis, de personagens fictícios. E os causos, às vezes aquele causo que um parente, um familiar seu contou, espero que isso tenha trazido uma boa recordação para vocês. E aqueles que não tiveram recordações, que não chegaram a se recordar a definição de cada uma, não se preocupe que agora nós falaremos sobre essas definições e vocês recordarão ou talvez aprenderão o que é fábula, mito e causo. Vamos então às definições para que vocês se relembrem, ok? Antes das definições, eu gostaria de estar focando sobre o trabalho Projeto Sala de Leitura, onde nós damos seguimento às habilidades do currículo de São Paulo, com o foco em ler, aprender diferentes textos no campo artístico, literário, como contos, fábulas, lendas, entre outros. Focando também nesse documento, trabalhando as bagagens trazidas por vocês, os alunos, com atividades, com leituras, confirmando intervenções realizadas antes, durante a leitura. Isso é um foco principal, trabalhando o conhecimento antes, durante e após a leitura de cada um de vocês.
Outro item muito necessário, muito trabalhado, é o ler em voz alta textos literários diversos, bem como leituras orais capituladas, compartilhadas ou não com o professor. Leituras de livros, o contar, o recontar histórias, tanto da tradição oral quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de leitura ou de uma fala expressiva e fluente. Gravando essa leitura, esse reconto ou esse conto, para que seja feito uma análise posterior. Ok? Dando continuidade, agora voltaremos novamente no nosso questionamento, onde o questionamento foi o seguinte: você conhece a diferença entre uma fábula, um mito ou um causo? Então, vamos às definições para que vocês possam entender melhor cada uma delas. Bom, agora falaremos a definição de uma fábula. Lógico que, com certeza, vocês já ouviram muitas. Fábula, então, é um texto, um gênero textual que geralmente tem como personagens animais que se comportam como seres humanos, agem, falam, pensam. Sempre há um ensinamento em uma fábula. Quem já não ouviu uma boa fábula e já não conheceu uma boa moral dessa fábula? O intuito de uma fábula é esse, nos passar o ensinamento que é apresentado por meio de uma moral, chamada de moral da história, ok? Vamos à definição de um mito. O mito é uma narrativa de caráter simbólico e magético, ou seja, não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura. Procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser dos personagens, a origem das coisas, do mundo, dos homens, dos animais, das doenças, dos objetos, das práticas de caça e pesca, da medicina, do amor, do ódio, da mentira, das relações humanas, entre outros. Ok? Então, sobre o causo. O causo é um gênero transmitido oralmente de geração a geração, não possuindo autoria reconhecida. Alguns contadores de causo recontam essas histórias, registrando-as por escrito e publicando-as em livros. As personagens do causo podem ser tipos sociais ou ainda animais, assombrações ou seres imaginários. As histórias ocorrem geralmente em localidades afastadas dos centros urbanos. Semelhanças. Nós questionamos para vocês sobre as semelhanças, as diferenças. Falaremos sobre as semelhanças. São narrativas, histórias que respeitam tanto uma cadência ao serem contadas ou lidas, quanto os elementos da narrativa. Quando eu digo elementos da narrativa, traz à mente tudo que compõe os elementos da narrativa, como o enredo, que é o tema trabalhado, os personagens que participam daquela história, o local onde ocorreu aquele acontecimento, as pessoas que participaram, quando foi realizado, quando aconteceu. Então, são os elementos da narrativa que não podem faltar dentro de uma história, muito importantes. Falei para vocês sobre os personagens, temos aqueles personagens que são os presentes, que participam, aqueles que são oniscientes e os personagens que são os que observam apenas, ok? Agora, retomando um pouquinho sobre as diferenças entre os textos. Nós vimos a semelhança, agora falaremos sobre as diferenças. As fábulas.
Elas empregam animais ou seres inanimados para dialogarem com quem está lendo ou interagindo com a história. Essas são as fábulas, aquelas que empregam animais e seres inanimados. Tenho certeza que vocês irão gravar bem essas diferenças. Empregam animais, seres inanimados para dialogarem com quem está lendo ou interagindo com a história. Os mitos. Os mitos procuram aprofundamento das ideias e do modo de vida das pessoas envolvidas e as suas relações, tentando trazer uma explicação, um conceito para tudo isto que ele está tentando explicar. Este é o mito. Os causos. Os causos, eles vivem dentro da oralidade, ao contar da história passada de geração para geração. Quem já não ouviu um bom causo contado pela avó, pelo avô, ou talvez por um vizinho de mais idade? Este é o causo, passado de geração a geração. Agora, como havia prometido, eu trouxe para vocês um exemplo de cada um deles. Falaremos agora sobre a fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, que com certeza vocês já conhecem muito bem. Vamos relembrar ao lê-la. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o, sem receio algum. Nisto, apareceu um galo que bateu as asas e cantou. O ratinho, por um triz, não morreu de medo. Pode passar. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá, contou à mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e o aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um cocoricó tamanho que quase caí de costas. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Monteiro Lobato.
Agora, prometido, trazendo para vocês a leitura da Pandora, mitologia grega, um exemplo de mito. Num tempo distante, os homens dominaram a dádiva do fogo, graças a Prometeu, tornando melhor a vida na terra. Mas diante daquela afronta, a ira de Zeus não teve limites, e ele resolveu então punir os homens. Ordenou a Ernesto que moldasse uma mulher de barro, tão linda quanto uma verdadeira deusa, que lhe desse voz e movimento e que seus olhos inspirassem um encanto divino. A deusa Atena teceu-lhe uma belíssima roupa. As 3 graças a cobriram com joias e as horas a coroaram com uma tiara de perfumada flores brancas. Por isso, a jovem recebeu o nome de Pandora, que em grego significa todas as dádivas. No dia seguinte, Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou a Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a mulher de barro passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Feito isto, Zeus ordenou a Hermes que entregasse a mulher de presente a Epimeteu, irmão de Prometeu, um homem ingênuo e de lento raciocínio. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu havia lhe recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora viu uma ânfora muito bem lacrada, e assim que se aproximou dela, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro aumentava. Não mais existindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir o jarro proibido. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da ânfora saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a jarra, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Agora, trago para vocês um exemplo narrado na voz da nossa amiga professora, o exemplo de um causo, chamado como causo da crina da mula trançada. Bom, eu vou contar o causo da crina da mula trançada.
Quando era pequena, uma vez por ano eu ia na casa da minha avó, lá para as bandas do interior do Paraná. Ela morava num sítio bonito, que em outros bons tempos tinha sido um grande produtor de café. Mas na época em que eu ia visitar minha avó já não era tão vistoso assim. Tinha um pomar muito bonito, uma criação de galinhas e de porcos. Eu morria de medo dos porcos tudo. Com as galinhas eu até que brincava, correndo atrás delas, às vezes elas que corriam atrás de mim. Mas o animal que eu mais achava bonito era uma mula bem grandona que ela tinha no curral. Ela era arisca, ninguém conseguia montar nela, só meu pai, porque tinha muita prática. O nome dela era Paraguaia, tinha crina e tudo. Eu era fascinada por ela, mas também tinha um pouco de medo, principalmente por causa das histórias que minha avó contava sobre ela. E eu era criança, acreditava e não acreditava ao mesmo tempo, e falava: verdade mesmo, vó, tudo isso que a senhora está dizendo? E ela: claro que é verdade, menina. A avó não mente, não. Ela falava, toda palavra que terminava em ão, ela falava em on. Terminava assim, por causa da descendência espanhola dela. E eu dava risada, escondida, claro. Ela dizia que em toda a Semana Santa, de todos os anos, logo cedo, quando ela ia dar água para os bichos tudo, ela encontrava a crina da mula paraguaia toda trançada, como se uma pessoa tivesse passado a noite toda fazendo trança na crina da mula. Aí ela ficava agitada e dava um trabalhão danado para desfazer. A mula relinchava, minha avó danava com ela, era um fuzuê só. E ela falava com tanta verdade que ficava até cansada de contar. Nunca deu certo a gente ir para o sítio no feriado da Semana Santa. Eu queria ver a danada da mula com a crina trançada. Meu pai e minha mãe juram até hoje que tudo isso era verdade, que eles mesmos viram. Mais de uma vez. E eu perguntava quem é que era que fazia tudo aquilo, na esperança de ter uma prova. Eles diziam que era tudo obra do Saci e do Curupira. Que eles é que gostavam de brincar com as criação tudo, e contava que os vizinhos também reclamavam das artes que eles faziam, com os bichinhos tudo de noite. Nunca vi, mas imaginava, se tivesse lá, imaginava ajudando minha avó a desfazer as tranças, só para ter mais uma lembrança dela comigo. Que lindo esse causo. Esse causo é exatamente o que diz sobre a definição de causos, gênero discursivo que apresenta fatos reais ou fictícios em sua história. É um causo muito interessante, escrito por uma professora amiga nossa, de própria autoria, e trouxe aí os elementos da narrativa trabalhados, qual eu citei anteriormente para vocês. Gêneros narrativo. Perceberam o enredo dessa história? O tema fala sobre o quê? Sobre a mula com a crina trançada. Então, este é o enredo dessa história, deste causo. Outro gênero narrativo. Local, onde se passou, onde aconteceu esse caos. Dizia na narração que se passava pelas bandas do Paraná. Então, local de acontecimento, bandas do Paraná, certo? Então, situado, localidade em um sítio, onde anteriormente era um local famoso de grande plantação de café. Então, estou retomando aos nossos gêneros, para que vocês possam assimilar melhor e compreender melhor onde tudo isso foi trabalhado. Personagens dentro do causo, nós tínhamos ali a avó, a neta que contou a história, não participou, mas foi também um personagem, participou secundariamente. Temos aí o pai, que participou, que fez parte dos personagens,
a avó e a mula, que era a personagem principal deste causo. Quando aconteceu, quando se passou? Um tempo talvez um pouquinho distante, quando ela era criança. Esse foi o tempo citado. Ok? Então, aí nós trabalhamos alguns dos nossos gêneros e observei para vocês, para que esteja bem claro, para que vocês possam assimilar muito melhor onde foi trabalhado tudo isso. Cada uma dessa história havia aí a sua composição narrativa e todos os gêneros foram trabalhados nas histórias. Relembrando um pouquinho, voltando um pouquinho à definição, para que esteja bem claro para vocês antes de fazerem o trabalho, o dever de casa sugestivo. Então, o que dizia sobre a definição das nossas fábulas? Que são composições narrativas em que os personagens são animais, seres inanimados e que apresentam características humanas. Alguns trazem características como a astúcia, a ganância, a fome, a dor, o sofrimento, são características humanas, só que retratadas por animais, principalmente a fala. Então, dentro das fábulas, nós temos este item que é muito importante, senão ela passa a não ser uma fábula, né? E outro item muito importante é o fato da fábula ter um caráter educativo, ou seja, toda fábula traz aí uma moral da história, passada para nós de forma a nos alertar, de forma a nos deixar ciente de coisas que podem estar acontecendo, ou seja, uma intuição, uma moral, um ensinamento, por assim dizer, ok? Então, definição da nossa fábula, eu tenho certeza que ficou bem claro para todos vocês. E os mitos? Como vimos lá no mito de Pandora. São narrativas aí que eram utilizadas pelo povo antigo grego, né? Para quê? Para explicar acontecimentos da realidade e até fenômenos da natureza, né? Dentro desse mito, geralmente se utilizava simbologias, personagens sobrenaturais, deuses, heróis e assim por diante, né? Por isso que ele é um mito, que o nome já remete-nos à mitologia, ok? O causo, vimos aí o exemplo muito riquíssimo desse causo e trabalhou o gênero discursivo, apresentando o fato real ou fictício em sua história, contada de uma forma lúdica, engraçada, conto popular, trazido de geração a geração, passado de família a família, e com essa sonoridade espetacular que ouvimos, onde trabalha toda a rima e sonoridade das palavras e da contação deste causo, ok? Espero que tenha ficado muito claro para todos vocês, todas essas definições, todos esses exemplos e as diferenças e semelhança entre elas. Agora, trago aqui para vocês uma sugestão que será muito divertido, que eu espero que você se divirta realizando essa atividade, assim como vocês tenham talvez se divertido ouvindo essa aula. Eu me diverti muito ao contá-las, ao ministrar essa aula. Então, como sugestão, vou pedir que vocês procurem um familiar, alguém com mais experiência, pode ser também um vizinho, um amigo chegado da família, ou talvez alguém que more no mesmo quintal. Você procure este familiar ou este amigo e peça para contar um causo. Todo mundo sempre tem um caos a contar, principalmente as pessoas com mais experiências, as vovós, os vovôs,
aquele caso que ouviu do seu avô, da sua avó, ou que talvez os amigos do bairro contavam, os vizinhos. Eu vou pedir que você ouça esse caso e que você grave este caso. Grave, use a sua tecnologia, pode usar sons, pode usar barulhos, efeitos, como você quiser, ok? Você vai gravar este caso e, ao retornarmos às aulas, você irá trazer este caso para a sala de aula para mostrar ao seu professor, aos seus amigos, para que se divirtam junto com você. Ah, um detalhe. Não necessariamente gravar. Você também, se você não tem disponível seu aparelho para fazer essa gravação, sem nenhum problema, você vai escrever este caso, você vai anotar todas as informações, escrever uma bela história, anotar as partes principais, criar um texto e trazê-lo também para a sala de aula, ok? Espero que vocês tenham se divertido muito, espero que vocês tenham aprendido muito e que vocês possam repassar todas essas definições, todos esses conhecimentos, que vocês possam aproveitar essas histórias contadas e que vocês possam contar para um familiar em casa, para um irmão ou uma irmãzinha, ok? Que vocês possam se divertir contando todas essas histórias que vocês ouviram e até mesmo a história que vocês criarão, que vocês possam criar essa história e contar para algum familiar o que vocês estiveram ouvindo, o que vocês estiveram aprendendo dessa pessoa qual você procurou para contar este caso. Então, um bom divertimento para você, aproveite essa quarentena e faça um belo trabalho e divirta-se muito e aprenda muito com todas as outras aulas que ainda virão. Muito obrigada e até breve.